Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, que é o Bruno Hunter que tá falando, e vou te contextualizar agora a respeito do XAUSD, o nosso querido ouro. A gente pode ter aí movimentações que sejam interessantíssimas, de acordo com o que o mercado atual está dizendo. Preparei uma arte aqui a respeito de estudos, análises que eu já venho fazendo, né? Então, essa minha contextualização aqui é exatamente para o gráfico semanal. A gente tem possibilidades do mercado estar trabalhando em níveis interessantes, né? Novamente, eu vou abordar aqui a respeito do Power of Three. Power of Three, poder de 3. O poder de 3 aqui, ele é uma formação que o Inner Circle Trader, ele aborda em seus vídeos também. E essa formação de Power of Three é muito, muito, muito importante para que você possa se situar, aprender a enxergar o mercado, aprender a ler o mercado da maneira correta, da maneira profissional, e não se tornar a liquidez atual do mercado. Eu deixei algumas marcações aqui feitas, mas eu vou refazer aqui com vocês. E já deixei logo de cara também essa frase aqui, essa minha anotação, né? Que pelo Power of Three podemos ter uma semana de compras para o XAUSD. Essa poderá ser uma semana altista, então aqui tem a data da análise que foi feita, foi na data do dia 19, né, desse mês de junho. Hoje são exatamente 20, então foi na data de ontem. Uma coisa muito importante que a gente pode analisar são esses tipos de movimentações, esses padrões aqui, ó, que é justamente a formação de uma vela. Como que se forma uma vela? A gente tem a formação de uma vela acontecendo exatamente dessa maneira. Nós temos a sua abertura, nós temos a sua máxima, a sua mínima e o seu fechamento para uma vela de baixa. Para uma vela de baixa. Vou deixar aqui marcado na cor vermelha para a gente identificar por desenho. Então, a mente humana acredita que ela fixa melhor quando ela enxerga desenhos, né? Enxerga padrões. A mente humana ela procura padrões. Mas enfim. Inicialmente aqui nós temos a formação de uma vela pelo Power of Three, onde nós temos aqui o seu nível de abertura, nós temos o seu nível máximo, o seu nível mínimo e o seu fechamento. Que é justamente o que está sendo contextualizado aqui, ó. Abertura, máxima, mínima e o seu fechamento. Isso, um padrão de vela baixista. Beleza, Bruno, agora um padrão de vela altista, que aqui eu tô vendo só 3 padrões de velas baixista, né? Por exemplo, essa e essa outra aqui. Tá um pouco desenhada de acordo com a tendência dela, mas eu vou mostrar para vocês no gráfico também. E a vela altista, Bruno, como se forma uma vela altista? A gente já sabe, né? A gente tem o seu nível de abertura, o seu nível mínimo, o seu nível máximo e o seu nível de fechamento. São vários padrões que podem acontecer. Esse é um padrão muito clássico, que é justamente abertura, open, lower, higher, close. Abertura, mínima, máxima e fechamento. E a gente tem também padrões aqui que são de outras formas contextualizadas, né? Por exemplo, mínimas menores, máximas que podem ser também maiores. E a gente pode ter seus fechamentos aqui, que é basicamente uma vela que parece muito um doji. Estou fazendo dessa forma aqui, que é mais fácil de fazer, né? Mas você pode observar aqui, por exemplo, um exemplo de uma vela altista. A vela tem o seu nível de abertura, ela faz ali a sua mínima, faz a sua máxima e faz o seu fechamento. Então nós temos 2 pontos aqui. Nós temos o seu pavio, temos o pavio da vela, que é um pouco mais interessante, e nós temos também ali o pavio que ela fez no seu movimento de baixa. É exatamente essa formação aqui que a gente tem. É isso analisando possibilidades, seja tanto o gráfico diário, o gráfico em low time frame, aí vai muito da análise que você fizer. Mas isso é muito importante a gente saber antes da gente adentrar mais profundamente nos estudos, para a gente entender o Power of Three, como que essa formação acontece e o que a gente pode ter no mercado. Observem bem, o mercado ele pode se mover de forma... Só um instante que eu errei aqui. E o mercado ele pode ter suas movimentações, por exemplo, de máximas e mínimas, dessa maneira aqui. Então, digamos que nós temos 2 divisões aqui. A gente pode ter uma vela 1, que é uma vela de acumulação. Uma vela inteira no diário pode representar uma acumulação. Muitas das vezes você vai ver esse tipo de movimentação aqui, ó, dependendo do ponto que o mercado está, muitas das vezes em um domingo e segunda-feira. Você vai ver o mercado fazendo fundos e topos, né, um pouco mais laterais. Então, isso pode muito bem representar domingo e segunda-feira. Quando nós temos o mercado fazendo movimentações, por exemplo, na terça-feira, que é característico, padrão de manipulação, a gente pode ter, por exemplo, movimentos manipulativos aqui, onde o mercado vai capturar os fundos da segunda-feira. O mercado pode ter tanta movimentação da terça-feira fazendo esse tipo de manipulações, Londres fazendo essa captura, porque geralmente segunda-feira representa Ásia, que é um movimento de acumulação. Terça-feira, que representa Londres, a gente tem ali movimentos de manipulação no mercado. E a gente pode ter uma quarta-feira, caso Londres venha a quebrar as estruturas após a manipulação, que é o que a gente aguarda. Quais estruturas? Estruturas de topo, MSS, topos que são relativamente válidos para continuidade dessas movimentações. Então a gente tem aqui quebra de estrutura, quebra de padrão e continuidade do movimento depois das manipulações. Esse movimento aqui, que eu estou puxando agora, é o movimento 3, que representa Nova York. Geralmente você vai ver movimentos expansionários em busca dessa captura de liquidez dos topos da segunda-feira numa quarta-feira.
Então você pode ter boas movimentações ali numa quarta-feira de distribuição em busca de níveis-chave de mercado. É onde você vai encontrar, por exemplo, esses níveis aqui de liquidez, que são os topos da segunda. Você pode visar movimentações ali, como por exemplo, captura de topos, bloco de ordens, fair value gaps como alvos. Então você pode ter ali tranquilamente seu movimento 1, por exemplo. Você pode ter seu movimento 1, que é esse movimento de acumulação aqui. Seu movimento 2, que é o seu movimento de manipulação, que é exatamente numa terça-feira. E movimentos de distribuição no mercado, que dá exatamente em uma quarta-feira. Isso representa o Power of Three, né, que o ICT ensina em seu canal, de uma forma mais aberta, de uma forma mais abrangente aqui, para você se situar, entender e saber o que está fazendo, né? Para você entrar no mercado, pisar de fato ali no mercado, né, falando de uma forma mais aberta, e saber o que está fazendo. Né? Poxa, você olhar e dizer assim, poxa, o mercado no gráfico diário ou no gráfico semanal ele está em uma movimentação de manipulação. Então vou observar as possibilidades do mercado continuar essas movimentações dependendo da semana. Se é uma semana de compras ou se é uma semana de vendas, se o dia ele está me informando que é um dia de compras ou um dia de vendas, então é o que eu tenho que observar. Esse exemplo aqui, ele está em um exemplo semanal. Você vai ver ali que eu tenho um PWH representando um topo da semana anterior, que é chamado de Previous Week High. Aqui eu tive uma movimentação de captura de liquidez. Então, toda essa minha movimentação aqui, ó, é uma vela de acumulação. Aqui eu tive uma vela de acumulação. Eu vou mostrar isso para você no gráfico também, para poder contextualizar melhor. Mas aqui eu tive uma vela de acumulação. Essa vela de acumulação, ela representa para mim uma semana que se passou, que acumulou ordens, correto? Então, depois dessa semana que nós tivemos aqui, que foi uma semana de acúmulo de ordens, nós tivemos também uma semana que se movimentou em busca de capturas de liquidez, em busca de níveis inferiores do mercado, para capturar. Então foi o que aconteceu. O mercado ele fez o acúmulo de ordens com essa vela aqui, no semanal. No semanal da vela 2, representando esse exemplo aqui que eu mostrei aqui para vocês, que é um exemplo muito foda, você vai observar que nós tivemos movimentações inferiores, por exemplo, tivemos manipulações mínimas aqui, em busca de algum ponto de interesse, para captura de níveis inferiores, níveis de liquidez, como por exemplo, esses fundos da vela anterior, ou até mesmo algum sell-side liquidity anterior. E o que faz o mercado reverter, o que faz o mercado fazer esse movimento aqui, são justamente PDOAs, bloco de ordens, fair value gaps, break blocks. Então você tem esse movimento de parada da semana. Quando você identificar isso, você pode ter certeza que o mercado tocou em algum ponto de interesse. Mas aqui contextualizando o bloco de ordens, a gente vai observar essas movimentações. Então, o mercado faz toda essa movimentação e fecha a semana mais ou menos aqui. Olha só como foi essa vela. Foi basicamente uma vela que deixou um pavio grande, né? Ela ataca a liquidez e retrai forte. Eu vou entrar no gráfico, você vai entender toda essa minha marcação aqui. Mas digamos que nós tivemos aqui mais uma semana, que foi uma semana de manipulações. Tá contextualizando o Power of Three. O que a gente pode ter aqui para próxima semana? Observando aqui essa movimentação que o mercado já fez. A gente teve manipulações, a gente teve movimentações, melhor dizendo, onde o mercado ele abre em gap de alta, iguala topos aqui, formando uma piscina de liquidez. Observe muito bem isso aqui, ó. Iguala topos, formando uma piscina de liquidez. Então ele vem a níveis inferiores, buscar exatamente pontos de interesse deixado por esse desbalanço aqui. Rejection block, fair value gap, inverso fair value gap, BPR, e always do mercado. Então, depois dessa movimentação aqui que o mercado retrai, o que a gente especula? Nós especulamos que na próxima semana podemos ter movimentações onde o mercado vai realmente procurar pontos onde ele vai fazer movimentações de continuidade do preço, e assim a gente pode contextualizar que o mercado ele vai sair de um movimento que era vendedor para de fato começar a subir em busca de níveis de previous week high da semana anterior. Tá? Então nós podemos ter essas movimentações aqui tranquilamente, visando somente o Power of Three. Então você pode entrar no mercado, entrar no gráfico, entender essa estrutura, entender o que o mercado está te entregando ali e contextualizar, entendendo toda essa informação. O que eu vou colocar nessa questão aqui? O que eu vou analisar? Um ponto de entrada nesse caso. Se eu sou um analista visando compras a semana inteira, por exemplo, eu gosto de me posicionar uma vez só e deixar o mercado rolar. Eu vou traçar a minha OTE do último fundo até o último topo da semana. Olha o que a gente vai ter aqui. A gente vai ter um nível de alta probabilidade. Nós já tivemos quebra de estruturas aqui, como por exemplo, aqui aconteceu quebra de estrutura com esse gap, então nós temos a formação ali do MSS. A gente teve a quebra de estrutura, o MSS aconteceu. Depois do MSS ter acontecido, nós tivemos um retorno a um nível de alta probabilidade. Então nós aguardamos o mercado fazer o quê? Nós aguardamos o mercado abrir, manipular fundos, dar os nossos gatilhos de entrada e aguardamos o mercado partir na semana completa para as altas que aguardamos. Beleza, mas como é que você pode contextualizar isso para mim dessa maneira, sendo que o mercado ele pode fazer movimentações contrárias? A gente pode analisar todo o Power of Three semanal, que é justamente o que eu estou fazendo aqui. Beleza, então
Para contextualizar melhor, eu vou levar vocês aqui para o gráfico agora e a gente vai entender toda essa movimentação de Power of Three aqui, de acordo com a movimentação atual do mercado. Eu já tenho movimentações que foram feitas aqui, que foram operações, estudo e análise que eu já fiz. Eu vou observar no próprio 4 horas. Vou melhor fazer, tá? Ignorem todo esse rascunho aqui que tá atualmente, tá? Eu não salvei eles, como eu tô pelo celular, então vai ficar um pouco difícil de tirar, mas ignorem eles por enquanto. Foquem somente nas marcações aqui de Previous Week High, por exemplo, topos. Eu vou indicar os topos. Esse topo aqui e esses fundos atuais aqui, como por exemplo esses fundos e esses fundos também, e o ataque à liquidez, tá? Quando a gente teve essas movimentações aqui no próprio gráfico diário, o próprio gráfico diário entregando essas movimentações e vindo a níveis mais abaixo, ele veio exatamente capturar a liquidez. Depois dessa captura de liquidez, ele faz ali as movimentações acima, iguala topos, como eu falei para vocês, por exemplo, ó, iguala topos aqui, que são formação exatas de equal highs, topos de liquidez. Depois de igualar os topos, ele volta exatamente em um nível aqui interessante de OTE e Fair Value Gap no meio para a gente poder contextualizar as compras. Beleza, agora vamos mais minuciosamente aqui, porque está um pouco sujo, eu não vou tirar essas marcações, porque eu quero que vocês visualizem toda a semana que eu tive, toda a movimentação que eu tive aqui também. Inclusive está até parecido um pouco com o Bitcoin, né? Mas, enfim, vamos lá. Observem bem que a gente teve muitas movimentações aqui, ó. Por exemplo, nós já viemos de semana anterior, que foi uma semana que estava representando altas no mercado. Como que está representando altas? Olha só isso aqui, ó. O mercado acumulando ordens, continuando. Aí aqui ele passa um bom tempo acumulado. Observem isso aqui. O mercado passa um bom tempo acumulado aqui. Depois de passar esse tempo acumulado, o que, que ele basicamente faz? Ele faz um movimento que é um movimento falso no mercado. Isso, se não me engano, foi até numa quarta-feira, terça para quarta-feira. Ele te entrega uma alta que é falsa. Observem bem esse bloco de ordens. Depois dele entregar esse movimento de alta, ele basicamente quebra a estrutura com muita força. Depois de um acúmulo muito grande de ordens aqui, ele faz uma movimentação basicamente de A, de acumulação. Esse M aqui, essa movimentação que ele fez, a movimentação de manipulação, e depois a quebra de estrutura, capturando toda essa liquidity pool que tem aqui, que é justamente fazendo o nosso MSS, e depois um retorno. Aonde, gente? Aonde que ele retorna? Olha isso aqui. Contextualizando em vídeos anteriores também. O que é isso aqui? Break block, pô. A gente tem a formação do break block. Depois dessa formação, desse break, que ele foi rompido com essa vela gigantesca, institucional, gente, leitura gráfica. A gente tem uma movimentação que veio a pontos interessantes aqui. O que influenciou a minha entrada aqui, que foi um trade que eu peguei de 6 para 1. Incrível, incrível. O que influenciou a minha entrada? Foi justamente essa movimentação aqui, ó. Observem que as velas já estão acumulando ordens aqui. Ao tocar no breaker, nós temos aqui pontos interessantes que são pontos que representam reversão. A gente tem acumulações, manipulações e distribuições. O que acontece no gráfico diário, o que acontece no gráfico de time frame maior, no HTF, também acontece no gráfico de time frame menor. Então basta você entender os pontos e analisar. Então foi por isso que eu deixei toda essa marcação feita aqui, para você entender o tipo de movimentação, o porquê de toda dessas marcações, dessas análises. E aqui eu não tive só uma venda não. Aqui foi uma venda que configurou por volta, por exemplo, das 11 horas da noite. Então o mercado, ele te entrega vendas aqui, por exemplo, eu entreguei essa movimentação de venda que ele entrega, a entrada a partir das 11 da noite, 7 horas da manhã, óleo direcional. Muito tranquilo. Então tive vendas também aqui no meio da movimentação, que eu vou colocar aqui no gráfico em low time frame, para você entender. Tá? Eu tive vendas aqui direcionais em busca do quê? Em busca de fundos iguais. Sell side liquidity. A mesma coisa que está acontecendo lá no Bitcoin. É a mesmo tipo de movimentação. Então eu tenho o mercado fazendo o quê? Olha só isso aqui. Eu vou pegar pontos onde eu tenho pontos de interesse no mercado. Essa curva marcada aqui é uma curva para representar liquidez, uma piscina de liquidez. Tenham isso aqui como uma piscina de liquidez, tá? Depois dessa movimentação que o mercado faz, que é exatamente desse ponto de interesse, desse POI aqui, ele quebra as estruturas, captura as liquidez e mitiga o ponto de interesse novamente e te entrega uma venda. Ele rompe BPR e tudo, inclusive. Só que nessa formação que ele fez, ele forma uma high, que inclusive é uma high muito forte, deixa toda uma piscina de liquidez, tanto nos topos aqui, ó, é só você observar o acúmulo de ordens a partir dessa vela aqui. Depois a mitigação do ponto de interesse com essa vela cinza, ele acumula ordens nos topos e nos fundos. Então ele vem fazendo toda uma piscina de liquidez aqui, ó. E observem o horário também. 8 horas da noite. 8 horas da noite é o quê? 8 horas da noite aqui do horário do Brasil. Na verdade, 8 horas da noite no horário do Brasil são 7 horas no horário ainda no TradingView, né? Que seria, no caso, Nova York, que a gente se situa a partir do horário de Nova York. Então nós tivemos toda essa movimentação aqui. Abertura da sessão de Londres às 8 horas da noite, formação de toda essa liquidez. E o primeiro toque no ponto de interesse que foi exatamente às 9. Gente, tem muito mais coisas aqui que não dá pra falar por enquanto, mas
inicialmente, para você entender as entradas, ficar mais claro, para a gente não ser tão detalhista, a gente tem aqui formação de acúmulo de ordem, manipulação e distribuição aqui interessante. É uma venda que eu não peguei nesse ponto, porque eu não estava na frente do gráfico, mas quando eu comecei a observar esse mesmo padrão acontecendo aqui, ó, acumulando ordens a partir dessa vela, acumulando ordens nos topos, nos fundos, que a gente tem um rejection, eu estou nos 5 minutos, tá? Que a gente tem um rejection. Depois disso, a gente tem um bloco de ordens que captura toda essa liquidez desses topos aqui, ó, após uma manipulação, a gente já tem muita liquidez aqui de fundo. O que a gente tem? A gente tem um ponto de interesse aqui muito interessante, um ponto de interesse muito interessante, é foda. Mas a gente tem um bloco de ordens aqui, e a partir desse bloco de ordens eu caí para um time frame menor, por isso que você está vendo essa movimentação aqui, essa marcação cinza, tá? Então, teve ali os gatilhos de entrada a partir dessa região. Beleza, então o que eu vou observar? Eu vou observar que o mercado tranquilamente atacou todos esses níveis aqui de liquidez, né? Então ele acumula, acumula, acumula e distribui essas ordens, faz toda uma captura. Esse nível é um nível de sell side liquidity marcado anteriormente, ele ataca esse nível, depois ele acumula ordens novamente, manipula os topos, manipula, toca um ponto de interesse aqui e distribui. Tudo isso são trades a favor das movimentações de baixa. Trade de 2,69, trade de 3,60. Agora, esse trade aqui que eu peguei, que foi uma continuação, um trade de 3,60 também, foi muito foda. Porque ele foi um trade que chegou em um ponto de interesse, já tinha chegado em um ponto de interesse, que foi exatamente o PDL. O PDL, que é o Previous Day Low, para quem não sabe na nomenclatura do ICT, ele representa o fundo do dia anterior, que são esses dois fundos aqui no gráfico. Esse fundo era um fundo de muita liquidez. Então são dois fundos iguais. São um fundo como esse fundo aqui e também esse fundo aqui. Esse primeiro fundo ele já tinha sido capturado naquele primeiro trade que eu mostrei para vocês, né? No primeiro ou no segundo. Então foi capturado. E agora a gente tinha uma movimentação a ser capturada também. Só que além do PDL, eu tinha pontos de interesse aqui marcados, por exemplo, no time de 4 horas, como o Fair Value Gap do 4 horas, que aconteceu aqui essa movimentação. Depois dessa movimentação, a gente teve aqui o mercado atacando esses níveis com muita força, né? Então não teve calor nenhum nesse tipo de entrada. Você observa bem que o mercado foi bem direcional. Não chegou a atacar os 50% do Fair Value do 4 horas, mas interagiu ao Fair Value Gap. Só nisso aqui, só nessa continuidade, trade de continuidade, o mercado pagou 3 para 1. Então imagina você arriscando, por exemplo, $50, você arriscando seus $50 ali e buscando 3 vezes o risco. Então você estaria colocando no bolso aí, estaria colocando no bolso tranquilamente $150. Você faz a gestão de todo esse capital, te dá uma vantagem absurda, né? Só visando o trade de continuidade. Então isso é muito tranquilo. O que a gente pode contextualizar aqui, o Power of Three, que eu estava contextualizando no início do vídeo para vocês, é que o mercado ele saiu de um movimento que foi um movimento de acúmulo de ordens, a gente teve um movimento de manipulação, um movimento de distribuição direcional e o fechamento da vela. Observem isso aqui, ó. A vela acumula ordens, manipula, distribui e faz uma reacumulação. Toda essa movimentação que ele entregou aqui foi uma movimentação direcional em busca de um ponto de interesse, porque o interesse real no mercado, analisando toda essa estrutura, é que após esse acúmulo de ordens aqui, ó, que aconteceu no gráfico semanal, a gente teve um direcional, liquidez aqui, um direcional. Se o mercado abrir em gap de alta, eu já fico observando possibilidades do mercado vir capturar isso aqui, que é exatamente o mesmo desenho que eu estava contextualizando aqui para vocês. A mesma coisa. Aguardo o mercado fazer movimentações como essa daqui, em busca de Previous Week High. Bem, se você ficou até aqui e achou interessante todo esse conteúdo, tem vontade de aprender, tem interesse em aprender cada vez mais, eu estou publicando tudo aqui, conteúdo de graça, não estou cobrando nada por isso, né? Meu interesse não é cobrar nada de ninguém para entregar isso aqui, muito pelo contrário, é fixar cada vez mais o meu conteúdo, né, que eu aprendi, porque quando a gente ensina, a gente tende a aprender cada vez mais. Então esse é o meu intuito aqui, e se você achou interessante, fique à vontade para se inscrever, fique à vontade para criticar também, afinal não sou o dono da razão, e isso ajuda também nós seguirmos aqui na criação do conteúdo, né? Fique à vontade para comentar qualquer coisa que você achar interessante aí. E tamo junto, vamos para cima.